eu já disse, Putin já perdeu, qualquer que seja o resultado. Perdeu porque a economia russa demorará sei lá quanto tempo para se levantar desse desastre, que é gigantesco, né? Em todos os sentidos. Né? O próprio Biden lembrou ontem. Né? Então, sim, ainda que o resultado fosse, tá bom, eu vou ficar aqui com toda a Ucrânia para mim, e não será esse o resultado, ele já perdeu. Cometeu erros de avaliação brutais. Como ele é um nostálgico da União Soviética, Bob Valubeni, eu acho que ele imaginou assim, estamos na Hungria, 1956, resolveu lá ter um regime, o socialismo democrático que eles estão querendo, com a participação do povo, né? E nós não queremos isso. Ou então, eu estou na Tchecoslováquia, né, em 68, começou aquela porcaria lá de Primavera de Praga, Primavera uma ova, e eu vou entrar lá. E os tanques do Pacto de Varsóvia, que era a OTAN comunista, entraram. Sim, morreu gente, mas em uma semana as coisas estavam liquidadas. Né? E o mundo aceitou porque, assim como era, assim, tacitamente se entendia, esses são os países da União Soviética, a União Soviética não mexe com os nossos, e nós vimos na crise dos mísseis de Cuba, quando se tentou, né, instalar mísseis soviéticos em Cuba, chegamos à beira da guerra nuclear. Então, eu acho que o Putin disse, não, eu vou entrar, vai dar um sustão, e acabou. E derrubo o Zelensky e pronto. E aí nós vamos negociar. Bom, não aconteceu desse modo. Quando eu digo que eu acho que ele fez isso, que ele cometeu esse erro, todo mundo se pergunta por que é que ele não usou, por exemplo, ataques aéreos em massa. Agora, eu digo uma possível resposta. Os ataques aéreos em massa provocariam muitos milhares de mortos. Devastaria o país. Parece que ele fez uma outra escolha. Evitou isso. Por imperícia, por não sei o quê. Bom, ninguém vai saber exatamente por quê. Eu acho que a imperícia não explica, considerando que a Rússia derrotou o conjunto de inimigos do Bashar al-Assad na Síria, com impressionante perícia. O que parece é que esse negócio de considerar a Ucrânia a Rússia também tem um lado ali que, de algum modo, protege a Ucrânia da fúria do criminoso que invadiu o país. Agora, em não fazendo esses ataques, ele foi permitindo esta palavra que eu detesto, mas porque virou uma palavra caixa, né? Cabe tudo. Mas ele permitiu que narrativas fossem se criando de resistência. Vocês notaram que, seja por falha de produção de material da Rússia, seja porque o Ocidente não se interessa, vocês notaram que não existe versão russa da guerra? Uhum. Não existe. E eu acho muito impressionante que a imprensa não se pergunte, mas os russos não fazem nada, não produzem nada. Provavelmente, o nostálgico lá do Pacto de Varsóvia nem contava com essa possibilidade. Nem contava com Zelensky, com o celular, produzindo coisas a partir de algum lugar da Ucrânia, produzindo frases de efeito para deixar comovidos os nossos colunistas. Não contava. E está enfrentando, portanto, uma resistência maior do que imaginava, sem dúvida. Agora, não quer dizer que ele não esteja avançando, basta olhar o que está acontecendo. A guerra não tem 3 meses, vai ter uma semana.
Tudo indica que se prepara para um ataque mais feroz. E o espaço de negociação inexiste. Vamos ver agora com a entrada da China. A mesma China que disse, eu também tenho Taiwan, Taiwan não é Ucrânia e eu não sou a Rússia. Se liga aí. Eu quero ver se eu resolvo isso. Não é? Esbarrou também numa determinação agora que tomou conta do Ocidente. Veja só, é preciso que fique claro que Estados Unidos e a União Europeia agora não querem mais que a Rússia volte, saia, deixe a Ucrânia, pague as reparações de guerra. Agora o objetivo é destruir o Putin, é derrubar o Putin. E é justamente aí que as coisas ficam bem perigosas. Eu vou falar daqui a pouco. Sem o ataque em massa, que, pelo amor de Deus, tomara que ele não faça, tomara que não opte por isso, porque o desastre seria realmente gigantesco, ele foi permitindo que isso fosse acontecendo. E as coisas vão sendo noticiadas do lado de cá do mundo, do lado que não é a Rússia, de uma maneira... Quando eu disse aqui que eu estou vendo coisas que eu nunca vi, pensem só, hoje eu li uma matéria, mas uma matéria muito simpática, assim, dizendo, nossa, olha como esses ucranianos, coitados. Aí é o seguinte, tem uma palavra... Eu não sei como é que se pronuncia em ucraniano, tá? Se escreve Palyanitsa com Y, dois Ys. Pali, Y, Ani, Y, Tsa, T-S-A. P-A-L-Y-A-N-I-T-S-A. Que seria uma espécie de pão em ucraniano. E aí diz a matéria, acho que é da Reuters, estão fazendo um teste... Mas contando isso como se fosse coisa heróica, Bafuruia. Quando desconfiam que alguém é um agente russo, pedem para pronunciar Palyanitsa. E os russos não saberiam pronunciar Palyanitsa como se pronuncia em ucraniano. Sim. E aí então se descobre, é um agente russo. E aí o cara dá uma entrevista, porque eles se escondem na floresta, coisa de lobo mau. Eles se escondem na floresta para nos atacar. Queridos, 30% dos ucranianos falam russo. Na Crimeia, 77% falam russo. Embora, com a independência da Ucrânia, o russo tenha sido proibido de ser falado nos meios de comunicação, nos programas de televisão. E em nenhum momento o mundo gritou, opa, pera, tem um problema aí. Está justificando? Não, eu estou dando caldo de cultura. Porque eu quero que o Putin saia, eu quero que o Putin pague as reparações de guerra. Tanto melhor se cair, desde que não seja substituído por alguma celebridade das redes sociais para comandar milhares de ogivas. Agora, é preciso reconhecer que existe um mundo real ali. E acabou. O Ocidente não quer mais discutir isso. Agora a ideia é destruir a economia russa, não importa quanto isso custe, e derrubar o Putin. Acabou. A pergunta que cumpre fazer é quanto isso pode nos custar a todos, inclusive na economia. E, portanto, não esperem de mim a adesão à Lacrolândia. Se alguém quiser fazer um concurso de frases, eu entro. Entro e a chance de eu ganhar é boa.
Mas eu não estou fazendo concurso de frase. Estamos lidando com questões reais, vidas reais, e precisamos saber quantos mortos a liberdade produzirá. Hã? É possível punir o Putin sem usar os ucranianos como instrumentos de imposição de políticas de um Estado contra o outro. Isso é o que eu penso.